Olá pessoal, nesse vídeo irei demonstrar a resolução do exercício número 5. Altere o formulário cadastro de cidades, incluindo o componente texto longo, que deverá apresentar os funcionários moradores da respectiva cidade. A lista de moradores será gerada por um fluxo associado ao evento ao navegar do formulário. Bom, eu vou pegar aqui o formulário cadastro de cidades. Cadastro de cidade. Vou incluir nele um componente texto longo. Então, venho aqui na lista de componentes. Está aqui o texto longo, que vai ser o componente responsável aí por apresentar as informações que o exercício pediu. Bom, vou salvar aqui esse formulário. Depois eu vou partir para a criação do fluxo. Então, vou criar um fluxo novo. Esse fluxo ele vai receber como parâmetro de entrada o código da cidade, porque eu só quero apresentar os funcionários moradores da respectiva cidade que eu selecionar ali na lista dinâmica, né, que eu tiver no registro do formulário. Então, no objeto início, eu vou definir um parâmetro de entrada, que eu vou chamar de cidade, e esse parâmetro de entrada ele vai ser do tipo inteiro. Em seguida, eu vou adicionar um objeto processamento, e nesse objeto eu vou fazer a consulta com a função abrir consulta. No primeiro parâmetro, que é o SQL consulta, eu venho com o botão direito, clico no botão Wizard SQL para que o Maker ele abra aí o assistente SQL e eu vou fazer a consulta para poder trazer essa lista de moradores. Então, venho aqui na tabela SIG funcionário, eu vou marcar o campo FUNNOME. Só que essa consulta, como eu falei anteriormente, tem que ser filtrada aí pelo código da cidade. Clicando nesse ícone aqui, nesse botão, ao lado da tabela, eu consigo visualizar as tabelas que têm relação com a tabela SIG funcionário. Selecionando aqui a tabela GENdereço, eu já consigo visualizar nela o código da cidade. Eu vou marcar esse código aqui e no critério vou colocar igual a 2 pontos, eu vou criar o meu parâmetro que eu vou chamar de cidade. No botão parâmetros, eu tenho que dizer qual é o valor que esse parâmetro vai ter. Então, eu clico no botão aqui na coluna valor, venho com o botão direito, parâmetros e variáveis, e já seleciono a variável de entrada, não é o meu parâmetro de entrada, aqui chamado de cidade. Vou mandar salvar, desmarco aqui o seed code, porque esse é um campo que eu não quero. No meu select, o único campo que eu quero é o nome do funcionário. Vou confirmar aqui o meu assistente. Porém, a função abrir consulta ela tem um retorno, que é a consulta, que é uma variável do tipo tabela. Então, eu preciso criar uma variável, aqui na opção parâmetros e variáveis, e vou criar uma variável que eu vou chamar de consulta, que é a variável que vai armazenar o resultado do meu select, que é uma variável do tipo tabela. E vou atribuir aqui na lista atribuição. Vou colocar a descrição do objeto, que eu vou chamar de abrir consulta. E após realizar a consulta, eu preciso verificar se essa consulta tem ou não resultado. E essa verificação a gente faz com a função existem registros dentro do objeto decisão. Essa função ela recebe como parâmetro a variável consulta, que é do tipo tabela, que foi o passo que nós realizamos anteriormente. E ela verifica se essa variável tem ou não registros. Se tiver registros, ela vai retornar verdadeiro. Quando não tiver, ela retorna falso. Vou colocar a descrição aqui, existem registros. Bom, se tiver registros, eu vou adicionar um objeto processamento, ligando aqui para o lado do sim, né, para a opção sim. E agora eu vou precisar pegar dentro da minha tabela o campo que contém o nome do funcionário. Bom, aqui a gente vai utilizar, primeiro, eu vou criar uma variável, que eu vou chamar aqui de funcionários, do tipo letras.
que vai ser a variável que vai armazenar o resultado da nossa concatenação. Ou seja, eu vou concatenar os nomes dos funcionários em uma variável texto e vou inserir isso lá no componente texto longo que nós adicionamos no formulário. Vou selecionar aqui a variável, aqui na lista de atribuição, olha, funcionários. Aí eu venho com o botão direito aqui, ó, vou selecionar a função concatenação, ou seja, a minha variável funcionários, ela vai receber o resultado da concatenação, que é a função que a gente utiliza para poder concatenar os textos. No primeiro parâmetro, eu passo a própria variável, porque inicialmente ela vai estar vazia, mas a cada laço de repetição ela vai sendo incrementada. No segundo parâmetro da função concatenação, eu vou passar aqui a função campo. A função campo espera como parâmetros a consulta, que é a variável aí do tipo tabela. No segundo parâmetro, eu já consigo visualizar aí o campo funnome, que é o campo que armazena aí o nome do funcionário que faz parte da minha consulta. Vou abrir mais um parâmetro na função concatenação e ao final dessa concatenação eu vou utilizar aqui a função quebra de linha, que é justamente a função que eu utilizo para poder pular a linha. Ou seja, eu vou armazenando os nomes dos funcionários um embaixo do outro. Então, eu guardei o primeiro funcionário, eu quebro a linha, na segunda linha guardo o segundo, quebro outra linha, e assim eu vou armazenando dentro do laço de repetição todos os nomes dos funcionários. A função quebra de linha, ela espera como parâmetro a quantidade de linhas que eu quero pular, que no caso aqui eu vou colocar o valor 1, e aí está a minha concatenação. Vou clicar em OK. Vou colocar a descrição do objeto, que eu vou chamar aqui de obter lista de moradores. Vamos botar assim, concatenar moradores, fica mais fácil. Concatenar moradores. Bom, após fazer aí a concatenação de moradores, eu preciso pular para o próximo registro da minha variável tabela. Ou seja, eu preciso mover o cursor para a próxima linha da minha tabela. Aqui a gente utiliza uma função chamada de tabela próximo registro. Tabela próximo registro. A função recebe como parâmetro a variável consulta, que é do tipo tabela, e ela vai mover a posição do cursor para a próxima linha da variável tabela. Então, vou alterar a descrição aqui, vou colocar próximo registro. Bom, eu vou ficar nesse laço de repetição aí até que não existam mais registros na minha tabela. Quando o cursor ele chegar na última linha que tentar pular para a próxima, aí a função existem registros, verifica que a variável consulta não tem mais registros, né, para ser verificado, ele aí sai do laço de repetição. E aí eu vou utilizar um objeto processamento que vai pegar o resultado dessa concatenação e vai inserir lá no componente texto longo. E a função que a gente utiliza é a função alterar valor do componente. Primeiro parâmetro, a função espera o formulário que tem um componente, que é o formulário cadastro de cidades, cadastro de cidade. Segundo parâmetro, o componente makerMemo, que é o texto longo. E o terceiro parâmetro corresponde ao valor que esse componente vai ter, que vem da variável funcionários. Vou alterar aqui a descrição para alterar valor do componente. E faço a ligação para o objeto fim. Então percebam aí que é um fluxo relativamente simples, mas que ele já envolve aí laços de repetição, consulta. E outra coisa importante, é ter uma boa prática de programação, sempre a gente fechar as consultas que são abertas no fluxo. Então vamos inserir aqui mais um objeto com a função
fechar consulta. Bom, percebam que é simples, né, realizar esse tipo de procedimento. Basta que a gente conheça a API e saiba utilizar os campos, aqui a caixa de pesquisa, para poder localizar as funções. Percebam como é objetivo e simples realizar esses procedimentos. E sem digitar uma única linha de código, tá? Tudo feito de forma visual, utilizando a API nativa. Bom, vou salvar esse fluxo aí na camada servidor, com o nome de obter lista de moradores. Bom, salvei o fluxo. Eu agora vou pegar o formulário cadastro de cidade no evento ao navegar. Eu vou vincular esse fluxo que acabei de criar. Como nesse fluxo ele tem um parâmetro de entrada, eu vou apontar para o campo seedCode, que é o campo que armazena o código da cidade, e vai passar o valor para o fluxo. Preciso adicionar agora esse formulário no menu da minha aplicação. Vou salvar ele. Basta agora recarregar o menu e acessar aqui o formulário. Bom, preciso recarregar o formulário para ele poder atualizar. Está aqui a minha lista de moradores. Cada vez que eu for navegando em cada registro, ele refaz a consulta e vai atualizando o componente. Quando não tem nada, ele não vai mostrar nada. Ok, pessoal, essa aí foi a resolução do exercício número 5. Até o próximo vídeo.